Já imaginou um país perder quase 8 milhões de pessoas em apenas uma década? Parece uma história tirada de um filme apocalíptico, mas é a dura realidade da Venezuela. Pode parecer mentira, mas é a realidade nua e crua. Um lugar que foi do luxo ao lixo em velocidade assustadora. Mas a grande questão é: o que aconteceu? Como um território tão rico em recursos naturais e cultura chegou a este ponto? Como vivem aqueles que não aparecem nos noticiários? Então, prepare-se, porque hoje o Belo Mundo vai te levar para um mergulho sem filtros, explorando os bastidores do terror vivido na Venezuela. Uma jornada por um país que é exemplo tanto de riqueza natural quanto de desespero humano. Número 1. Localização e dados geográficos. A Venezuela, localizada na parte norte da América do Sul, é um território que mistura belezas naturais deslumbrantes e uma realidade que choca. Com suas fronteiras tocando Brasil, Colômbia e Guiana, e uma costa banhada pelo Mar do Caribe, o país abriga desde praias paradisíacas, como as do arquipélago de Los Roques, até a imponente Cordilheira dos Andes e a maior queda d'água do mundo, o Salto Ángel. Mas por trás desse cenário de cartão postal, a história é bem diferente. Enquanto as paisagens encantam os turistas, boa parte da população luta contra uma infraestrutura precária e uma pobreza extrema que parece não ter fim. A capital, Caracas, é um retrato perfeito desse contraste. De um lado, os bairros ricos exibem mansões, centros comerciais e restaurantes sofisticados. Do outro, comunidades carentes sofrem com violência, falta de serviços básicos e um abastecimento que, na maior parte do tempo, é um verdadeiro desafio, e é exatamente para esse lado que vamos hoje. Mas antes, vamos falar deles, os afetados, o povo venezuelano. Número 2. Povo e cultura. Se tem uma coisa que o povo venezuelano não perdeu, mesmo em meio ao caos, é a resiliência. Conhecidos por seu calor humano, os venezuelanos mantêm o sorriso no rosto e a criatividade no dia a dia. É comum ver pessoas improvisando concertos, abrindo negócios informais ou vendendo comida nas ruas para tentar garantir o sustento da família. A culinária, cheia de sabor, ainda é uma forma de reconexão com as raízes. Quem visita o país não pode deixar de experimentar a famosa arepa, recheada com queijo ou carne mechada, e o pabelón crioulo, um prato que combina arroz, feijão preto, carne desfiada e banana frita. Nos bairros populares, é comum ver gente reunida jogando dominó, ouvindo reggaeton e compartilhando histórias enquanto tenta esquecer, mesmo que por um instante, os desafios diários. Mas o lado menos falado dessa história é doloroso. Filas quilométricas para conseguir alimentos, dependência de doações de parentes que migraram para o exterior e a escassez de itens básicos como remédios e produtos de higiene são uma realidade que milhões enfrentam diariamente. Número 3. História. Nos últimos anos, a situação na Venezuela se deteriorou drasticamente. A pobreza extrema, a fuga em massa de cidadãos e a falta de itens básicos, como medicamentos, produtos de higiene e até mesmo alimentos, dominam as notícias sobre o país. A ONU estima que cerca de 7 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária. A situação é tão crítica que muitos venezuelanos dependem do mercado negro para sobreviver, enquanto o salário mínimo mal chega a $5. E quando a gente achava que não tinha como piorar, em 2020, a pandemia global agravou ainda mais a crise. A falta de testes, a falta de transparência do governo e a repressão aos profissionais de saúde que tentavam divulgar informações impediram que o país recebesse a ajuda necessária. Sem dados confiáveis, a crise na Venezuela não recebeu a atenção que merecia. Com suprimentos médicos já escassos antes da pandemia, a crise sanitária só intensificou o desespero da população. Pode ser difícil de acreditar, mas nem sempre foi assim. O que muitos talvez não saibam é que a Venezuela, não muito tempo atrás, era uma democracia próspera,
e a mais rica da América Latina. Houve uma época em que o país era conhecido como a mais rica nação da América Latina. Durante o século XX, o boom do petróleo transformou o país em um centro de investimentos. Caracas era uma cidade vibrante, com infraestrutura moderna, uma rede de metrô eficiente e shoppings que simbolizavam o auge do consumo na região. Porém, toda essa riqueza foi construída em bases instáveis. A dependência quase total do petróleo deixou a economia vulnerável a qualquer oscilação nos preços do barril. Quando Hugo Chávez assumiu o poder em 1999, ele prometeu mudar o jogo, combater a corrupção e distribuir a riqueza de maneira mais justa. E por um breve período, pareceu funcionar. Com o petróleo em alta, o governo implementou programas sociais e nacionalizou diversas empresas. Mas quando o preço do petróleo despencou, a economia venezuelana mergulhou em uma espiral de caos. Sob a liderança de Nicolás Maduro, sucessor de Chávez, o cenário desabou ainda mais. Inflação galopante, falta de produtos básicos, repressão política e denúncias de fraudes eleitorais se tornaram rotina. Milhões de venezuelanos deixaram o país em busca de um futuro mais digno, enquanto aqueles que ficaram enfrentam uma luta diária pela sobrevivência. Não é preciso ser especialista para perceber que a situação é crítica, e a vaca realmente está indo para o brejo. Número 4. Pobreza e escassez. Para quem vive fora, é difícil imaginar como funciona a rotina de um venezuelano que precisa garantir comida na mesa. Com o passar dos anos, o acesso a produtos essenciais foi ficando cada vez mais complicado. O dia a dia de muitos venezuelanos se resume a tentar garantir comida na mesa. De acordo com um relatório das Nações Unidas, em abril de determinado ano, o salário mínimo chegava a apenas $5 por mês, cobrindo menos de 5% do custo da cesta básica. Em certas regiões, famílias inteiras se viram obrigadas a trocar objetos pessoais por comida. Há quem tope prestar serviços domésticos ou até favores sexuais em troca de alimentos. Esse tipo de desespero mostra o quanto a crise se tornou crítica. Além disso, um relatório das Nações Unidas apontou que muitos venezuelanos passam cerca de 10 horas diárias em filas para conseguir comida. E isso é só a ponta do iceberg. Mulheres relatam que precisam às vezes escolher entre comprar produtos de higiene íntima ou algo para comer. Quem não tem acesso a moedas estrangeiras enfrenta ainda mais dificuldade, pois o bolívar, a moeda local, se desvaloriza rapidamente e não tem poder de compra. Essa situação gera um ciclo de informalidade. As pessoas criam barracas na frente de casa para vender qualquer item que consigam para tentar sobreviver ao caos econômico. Número 5. Falta de infraestrutura e apagões. Se a escassez de alimentos já não fosse suficiente, as falhas nos serviços públicos são outro grande tormento para a população. Muitos bairros da capital, Caracas, ficam sem água encanada por semanas. Moradores relatam a necessidade de estocar água da chuva ou pagar por caminhões-pipa, que cobram valores altíssimos. O transporte público também entrou em colapso em diversas partes do país. Ônibus velhos, mal conservados, vivem quebrando no meio do caminho, causando transtornos e atrasos para trabalhadores que já enfrentam rotinas muito pesadas. Quem mora em locais mais distantes, especialmente no interior, sofre ainda mais, pois a oferta de transporte é menor e as estradas têm buracos e pontes precárias. Porém, nada ilustra tão bem o caos quanto os frequentes apagões de energia que atingem amplas regiões. Em 2019, por exemplo, houve uma sequência de blackouts nacionais que deixou milhões de pessoas no escuro, sem comunicação e sem acesso a bens de primeira necessidade. Hospitais ficaram sem geradores, o que comprometeu o funcionamento de máquinas e até causou mortes que poderiam ter sido evitadas. Supermercados perderam alimentos que exigiam refrigeração, piorando ainda mais a escassez.
De acordo com dados da ONU, mais de 40 pessoas morreram em hospitais só nesse período, em função da falta de energia nos equipamentos vitais. Apesar das promessas governamentais de melhorar a situação, os apagões continuam, principalmente em estados como Zulia, onde moradores chegaram a ficar até 24 horas sem luz, repetidas vezes durante a semana. Esse problema é resultado de anos de falta de investimento em manutenção e modernização do sistema elétrico. Número 6. Saúde e educação. A crise na saúde pública da Venezuela não parece real de tão trágica. Imagine hospitais que funcionam sem remédios, sem equipamentos básicos e muitas vezes sem luz. Entre novembro de 2018 e fevereiro de 2019, a ONU contabilizou mais de 1.500 mortes pela simples falta de suprimentos médicos essenciais. Durante os apagões de março de 2019, outros 40 óbitos ocorreram porque não havia energia nos hospitais. A situação é tão grave que, em muitas cidades, incluindo Caracas, a escassez de medicamentos chega a impressionantes 100%. Não tem vacina, não tem antibiótico, nem sequer luvas ou gaze para os médicos. Os pacientes precisam levar seus próprios remédios, lençóis e até lâmpadas para iluminar os quartos. Na educação, a história não é muito diferente. Professores, recebendo salários tão baixos que mal conseguem comprar comida, deixam as salas de aula em massa. Muitos preferem se arriscar em trabalhos informais ou simplesmente sair do país. As escolas públicas enfrentam uma falta crônica de material básico e aulas são interrompidas constantemente por falta de luz ou água. Em algumas regiões, os alunos abandonam os estudos para ajudar a família a sobreviver, seja procurando comida ou trabalhando em qualquer serviço possível. E enquanto tudo isso acontece, Nicolás Maduro tem uma solução. Só que ela é digna de um gibi. Literalmente. Pode parecer mentira, mas isso realmente acontece, tá? Você já ouviu falar do Super Bigode? Pois bem, ele é um super-herói baseado no próprio Maduro, com poderes mágicos vindos de seu icônico bigode. E aqui não estamos falando de metáforas ou piadas. A história do Super Bigode foi transformada em gibis reais, distribuídos para a população como forma de exaltar o líder e explicar os problemas do país. Segundo essas histórias, apagões elétricos são culpa de uma toupeira mecânica que o super-herói precisa derrotar. Já a falta de vacinas? Obra de um monstro criado pela CIA, que só o bigodudo consegue enfrentar. E por aí vai. A esposa desse peculiar presidente, para não dizer ditador, Cília Flores, também virou heroína. Batizada como Cilita, ela aparece ao lado do Super Bigode, formando o casal de defensores da nação. Bonecos desses personagens foram entregues para crianças, junto com murais e camisetas estampando suas imagens espalhadas por Caracas. Enquanto essas bizarrices dominam a narrativa oficial, a população sofre e quem tenta criticar ou se opor ao governo enfrenta consequências ainda piores. Número 7. Falta de liberdade de imprensa e censura. Enquanto o país afunda em problemas sociais, o governo, liderado por Nicolás Maduro, controla a narrativa com mãos de ferro, fazendo da censura uma ferramenta indispensável para garantir sua permanência no poder. Quem ousa criticar o regime arrisca sua liberdade, ou pior, sua vida. Em 2018, ao menos 24 pessoas foram presas por publicações nas redes sociais consideradas ofensivas pelo governo. E o cerco não para por aí. Relatos indicam que, além de faltarem investimentos básicos na infraestrutura de internet, há bloqueios estratégicos a sites e plataformas que podem servir como veículos de denúncia ou protesto. O acesso às redes se torna um jogo perigoso, onde qualquer postagem pode ser o suficiente para virar alvo das autoridades. Os meios de comunicação também sofrem com uma pressão avassaladora. Jornais, emissoras de rádio e TV que ousam mostrar o caos enfrentam sanções,
fechamento forçado ou até a prisão de seus jornalistas. A mensagem é clara: ou seguem a linha oficial ou são eliminados do cenário midiático. Número 8. Corrupção, perseguições e vazamentos explosivos. A corrupção é o combustível do caos venezuelano. Grupos de hackers como o Anonymous já vazaram documentos revelando supostos desvios bilionários. Falam em até 400 bilhões de dólares. Enquanto isso, a população vive na miséria, sem medicamentos, alimentos ou perspectivas de melhoria. Mas o dinheiro desviado é apenas a ponta do iceberg. Segundo as Nações Unidas, em 2018, mais de 5.000 pessoas foram mortas em resistência à autoridade. ONGs apontam números ainda mais assustadores, chegando a mais de 7.000 mortes no mesmo período. Jovens de comunidades carentes, muitas vezes sem qualquer envolvimento com crimes, são executados sem chance de defesa. E quando não são mortes, são prisões. Entre 2014 e 2019, mais de 15.000 pessoas foram detidas por motivos políticos. Essas prisões incluem manifestantes, jornalistas e até cidadãos comuns que ousaram se posicionar contra o regime. Relatos detalham invasões noturnas, com famílias inteiras sendo aterrorizadas. Nada disso seria possível sem a ação direta das Forças Especiais de Ação da Venezuela, FAES, conhecidas como os Esquadrões da Morte. Testemunhas descrevem operações brutais. Homens mascarados invadem casas, saqueiam pertences e separam jovens das famílias antes de executá-los. Depois, manipulam a cena do crime, plantando armas e drogas para justificar os atentados como confrontos. Número 9. O helicoide. Falando em prisões e repressões, medo e desumanidade, não tem um lugar que represente mais o terror vivido pela oposição que a temida prisão chamada helicoide. Talvez não exista símbolo maior do absurdo político na Venezuela do que essa prisão que mais lembra um campo de concentração. Idealizado nos anos 50 para ser o shopping mais moderno da América do Sul, a construção em formato espiral, localizada em Caracas, acabou se tornando um centro de detenção temido. O prédio em formato espiral teria lojas, restaurantes e estacionamento para milhares de carros, tudo para ser o mais moderno da América do Sul. O projeto, porém, nunca foi finalizado por falta de verba. Décadas depois, essa carcaça ganhou um uso muito diferente. Hoje, o helicoide é controlado pelo SEBIN, Serviço Bolivariano de Inteligência, e funciona como uma prisão que mete medo até nos mais corajosos. O lugar virou um depósito humano para opositores, jornalistas e qualquer cidadão que, de alguma forma, desagrade o governo de Nicolás Maduro, também conhecido como o Senhor Bigode. De acordo com organizações de direitos humanos, o cenário dentro do helicoide é aterrorizante. Celas superlotadas, infestação de baratas, falta de luz e água e relatos de tortura física e psicológica compõem o dia a dia dessa prisão. Ex-detentos descreveram a experiência como o inferno na Terra, e não é difícil imaginar o porquê. Gritos de sessões de espancamento ecoam pelos corredores, e a sensação de desespero é tão concreta quanto as paredes desse lugar. Em 2018, a situação chegou a ganhar os holofotes internacionais. Um prisioneiro americano conseguiu gravar clandestinamente um vídeo dentro do helicoide, denunciando as condições desumanas. O motim que se seguiu atraiu atenção mundial e a pressão externa garantiu sua libertação. Mas, para os venezuelanos que continuam lá, a rotina de medo, tortura e abandono segue como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, Nicolás Maduro insiste em defender o helicoide como uma referência moral. Contraditório, não é mesmo? O líder de um dos regimes mais autoritários da América Latina, famoso por perseguir opositores, torturar quem discorda de suas ideias e mergulhar o país no caos, se autoproclama o guardião da moral e dos bons costumes. É quase cômico.
se não fosse tão trágico. E assim encerramos mais uma jornada, dessa vez explorando os bastidores da Venezuela. Agora eu quero saber, o que mais te surpreendeu? Já deixa aqui nos comentários. E se você curte desvendar as verdades ocultas por trás de destinos considerados perfeitos, continue acompanhando o belo mundo. Ainda temos muitas histórias surpreendentes e segredos que ninguém te conta para explorar juntos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.